Olá! Aproxima-se o aniversário de Brasília e a dica de leitura para esse período é Cristais do Planalto. Eu sou Tereza Cristina Machado, jornalista e gestora da Oficina de Atitude, e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro romance de ficção policial do jovem escritor brasiliense Adriano Machado. O mais incrível é que este livro foi todo ambientado no Distrito Federal e grande parte no plano piloto, e onde encontram-se edifícios que integram o turismo cívico, que todo morador ou visitante de Brasília, de alguma maneira, passa em frente desses lugares ou frequenta. Eu confesso que comigo, enquanto eu estava lendo esse livro, e sou uma moradora apaixonada por Brasília, dois aspectos me impactaram durante o livro e me moveram. O primeiro foi pegar o livro e ler alguns capítulos lá no Templo da Boa Vontade. E o outro é que cada vez que eu passava na frente do edifício, que citado no livro, aquele enredo me vinha à mente. Então, assim, hoje nós estamos aqui exatamente com o autor de Cristais do Planalto, o Adriano Machado, que vai nos contar um pouco da formação dele, da vida dele em Brasília, como nasceu aqui, da infância, da adolescência, porque se traz muito de autobiográfico para as páginas de um livro, né? O escritor sempre traz um pouco da sua biografia quando está contando uma história. Então, bem-vindo, Adriano. Vamos conversar aqui, que é uma satisfação te entrevistar e saber mais sobre a trama da saga dos teus personagens no Cristais do Planalto. Tereza, um prazer estar conversando com você, com os nossos telespectadores, e foi um prazer, foi uma grande satisfação escrever Cristais do Planalto e contar um pouquinho da história da nossa cidade para as pessoas que aqui vivem, que aqui nasceram e, assim como eu, né, cresceram e estão ambientadas no Planalto Central, mas nem sempre conhecem a história que trouxe o Brasil, que trouxe a nossa nação a esse ponto. Porque você traz muito da história de Brasília no teu livro, né? Além dos pontos que tu citas, vem lá desde a Missão Cruz, pesquisas que tu fizeste. Tu foste nesses lugares todos que tu citaste no livro? Sim, inclusive foi curioso porque eu não comecei a escrever um livro. Em determinado momento, nos idos de 2013, eu escrevi um conto, estava à toa no domingo, estava com a ideia na cabeça, e aquele domingo se tornou um conto que hoje é o capítulo 1 do livro. Um pouquinho modificado, mas depois virou o capítulo 1 do livro. No domingo seguinte, minha mulher estava fazendo alguma atividade, não estava com o domingo livre, e eu acabei ganhando domingo livre, escrevi um segundo conto. Depois um terceiro. Lá pelo sexto, ela estava lendo, algumas pessoas estavam lendo, poxa, está interessante, está legal, tá chamando a atenção. Por que você não escreve um livro? Como se fosse fácil, né? Você tem 6 contos, vamos fazer um livro, né? Só que tem uma diferença fundamental. Um livro tem que ter um esqueleto, uma espinha dorsal, ou roteiro. E esses contos não conversavam entre si. Eram histórias interessantes, mas não eram necessariamente os mesmos personagens. A história não se conectava de um para o outro. E aí eu fui para a parte mais difícil, que é pensar no roteiro, que é estruturar aquela história para ela fazer sentido, para ela ter um contexto. E muita inocência, nunca tinha escrito nada muito mais extenso do que algumas páginas. Nem na escola tu não escrevias, assim, contos? Eu gostava muito de literatura, inclusive eu sou formado em engenharia elétrica, né? Acho que esse período, assim, eu gostava de literatura no segundo grau, corta essa parte da engenharia, porque realmente não tem nada de literatura. Depois, quando eu me formei, já estava trabalhando, fui ter um pouco mais de tempo e voltei a ler, voltei a me interessar, fazendo curso de filosofia na Nova Acrópole. Uhum. E nesse momento eu já estava no curso de filosofia, já tinha um ano, mais ou menos um ano, e tentei montar o roteiro. Percebi rapidamente que montar um roteiro de uma história estruturada é bastante mais complexo do que parece. Quando você escreve um conto, ele tem um começo, meio e fim, é meio que uma história que se fecha nela mesma, né? O livro não. Uma mente de engenheiro, né? Só que quem vai para a literatura talvez tenha um esforço maior de chegar nesse planejamento.
do que quem é engenheiro que já pensa assim, né? Então tu já tinha um caminho dado. De certa forma, olha só que curioso. Na época, eu estava estava me esforçando para escrever, percebendo todas essas dificuldades, e fui procurar alguns cursos sobre literatura, escrita criativa. Oficinas, né? Oficinas. Final de 2013 não era tão comum a gente fazer curso pela internet, né? Sim. Então eu achei um curso em São Paulo, era um curso de 6 meses com uma aula por semana. Tem que morar em São Paulo. O outro que eu achei, que era o melhor do Brasil na época, era em Porto Alegre. Eram 2 meses, 3 vezes por semana, tem que morar em Porto Alegre. Né? E aí aqui em Brasília, parece que quando essas pessoas vinham aqui nessa época, não me lembro se ela ou se era alguém que trabalhava com ela, e aí queria dar esses cursos de 6 meses, 2 meses em 2 dias, sábado e domingo. Eu falei, não vai ser. Não vai dar certo, não funciona assim. Né? Eu quero fazer um negócio bem feito. E acabei fazendo por minha conta. Então, o que acontece quando você vai criar uma coisa por sua conta? Você precisa ter um mínimo de conhecimento. Como eu não tinha, eu fui batendo com a cabeça em todas as quinas possíveis. E uma delas foi colocar a estrutura, o roteiro, como você colocou, de maneira planejada. Eu pus uma planilha. E eu pensei, cara, eu sou engenheiro. Eu vou para a planilha, você vai para onde você conhece. Exatamente. Mas quem vai escrever um livro numa planilha? Vai ficar quadrado. Né? Tem uma piada que o pessoal fala sobre engenheiro, que se engenheiro fosse fazer uma privada ia ser quadrada, porque é mais fácil de calcular. Então eu fui para a planilha, que era onde eu me sentia mais confortável. Então a planilha era assim, data, hora, local, personagens, objetivo, um resumozinho que coubesse em 2 linhas do que eles iam fazer e aonde tinha que terminar. Nossa! Então o livro está todo estruturado, linha a linha, capítulo por capítulo, e às vezes faltava espaço, então eu criei mais algumas colunas, aumentei um pouquinho o tamanho das linhas. Eu tentei fazer isso no arquivo do Word no começo, foi ficando um livro paralelo, eu falei, não vai dar certo. Tem que ser uma coisa que eu abro e visualizo. Né? E aí fui estruturando o roteiro, onde começa, onde termina, horários, porque tem uma continuidade. Em determinado momento eles terminam na terça-feira, 6 da tarde, o negócio continua na sexta, 4 horas da manhã, tava um buraco ali. Mas fizeste quase um continuismo de novela, assim. Exato, o negócio tem que ter uma continuidade. Né? Ele não precisa ser linear, uma coisa, uma hora termina aqui e começa na próxima, mas tem que ter uma continuidade, né? E eu fiquei até um pouco culpado, falei, caramba, eu tô escrevendo um livro numa planilha, né? E aí quando eu fui concluir o livro, eu contratei uma escritora especialista em leitura crítica, inclusive ela fez essa frase aqui. O livro é um page turner, que é uma página. É tão lindo. E é verdade. E aí eu queria aproveitar isso para te dizer assim, o teu livro, da primeira à última página, ele exerceu em mim um efeito magnético, porque eu estava lendo, aí eu parava para fazer alguma coisa, porque não podia ficar lendo quase 300 páginas. Mais de 343. Mais de 350 páginas, só isso na vida, né? Mas a questão da trama. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente. Em primeiro lugar, uma curiosidade. Por que tu assinas X-Coach? E depois, não sei se eu pronunciei certo, mas... E depois nos falasse um pouco do tempo que tu levaste, quanto tempo levou para concluir, né, para ir para o prelo, né, e que pesquisas tu fizeste, porque a gente vai lendo e se entusiasmando com a trama policial, que também achei que foi um grande lance, assim, um romance policial, em Brasília, em lugares que os crimes acontecem e a gente passa e dá vontade de ir lá ver, será que foi aqui? E assim, como é que tu fizeste? Como foi esse desenvolvimento, né? Olha, são muitas perguntas, vou tentar responder uma de cada vez. Eu estava, enquanto eu ia criando esse ambiente, tentando ambientar ali na planilha, né, com um pouco de culpa por fazer um livro na planilha, comentei com a Sandra, que fez o comentário, e ela falou assim, você sabe que eu dou aula de escrita criativa, ensinando leitores a se tornarem escritores, né? Porque antes de você escrever, você tem que ser um leitor. Claro. Então você não conhece. E eu até meio sem graça de falar que eu montei o roteiro numa planilha, ela falou, você sabe que eu falo exatamente isso no meu curso? Da onde você tirou isso? Eu falei, bom, tirei isso porque eu sou engenheiro. Eu mexo com planilha o dia inteiro. Né? Melhor, eu sou formado em engenharia, né? Não trabalho como engenheiro. Mas foi muito natural aquilo para mim. E ela colocando que o pessoal que costuma escrever, muitas vezes tem dificuldade de se organizar. E eu falei, olha, para mim foi natural. Comprei um computador de tela larga, fiz uma planilha o mais larga que coube ali, que dava para ler as letras, e fui trabalhando. Né? E aí, à medida que você vai construindo o roteiro, você vai percebendo
o que a história pede, o que os personagens pedem, o que a sua ideia pede, e você vai perceber em determinado momento, uma coisa que todo pai percebe, nem todo mundo gosta, mas todo pai percebe, o filho é o filho do pai, mas ele não é o pai. O livro é uma criação sua, mas ele não é você. Exato. Ele tem uma dinâmica própria. No arquivo do Word, enquanto eu estava escrevendo, eu já começava direto no capítulo 1. Então, quando eu abri o arquivo, muitas vezes tinha um curioso, bati o olho e falava, opa, sai pra lá. Isso aqui não foi lançado ainda. Depois eu coloquei uma página em branco, e essa página em branco tinha uma frase em vermelho. Uma frase de Umberto Eco, um dos maiores escritores do século XX, italiano, para quem não conhece. E a frase é o seguinte, que a virtude de um romance é que ele decide a hora de parar. Olha. Então, você perguntou, poxa, mas por que uma trama policial? A história pedia uma trama policial. Por que aquele personagem aconteceu aquilo? A história pedia. Por que aquele ponto você parou, parece que era para ir mais para frente? A história pedia. Você tem que entender a dinâmica da história, assim como um pai tem que entender que o filho tem necessidades próprias e vai desenvolvendo, ajudando ele a fomentar. E foi isso que eu fui fazendo. Né? O pano de fundo da história, a capa coloca bem aqui, né? Tem a Catedral de Brasília, o plano piloto, duas imagens egípcias aqui, essas letras meio egípcias que ficaram muito bacana. Inclusive, ficou muito bom. Muito feliz, o pessoal tem gostado. E esse perfil, assim, que é um pouco o Akhenaton, né? E esses cristais, que até lembra aquela Praça dos Cristais aqui de Brasília. Então tem. Inclusive, tem uma curiosidade sobre a Praça dos Cristais, depois eu vou contar. E, enfim, o pano de fundo da história são as semelhanças, as supostas semelhanças de Brasília com uma capital egípcia, Akhetaton, que foi construída pelo faraó Akhenaton, ou Akhenaton. Pode escrever com Q, com K, depende da língua. Porque a língua egípcia não tinha esse alfabeto nosso, então a gente escreve de maneira fonética. Sim. Né? E aí o pano de fundo da história são as semelhanças de Brasília, não só de Brasília, mas a construção de Brasília com essa capital egípcia e do faraó que construiu Akhenaton com Juscelino Kubitschek, inclusive físicas. Sim. Tá? Tem semelhanças físicas, né? Semelhanças físicas, essa aí seria a pergunta que eu ia te... Na sequência... Bom, tu não respondeste por que tu assinas X-Coach, a X-Coach. Então a gente pergunta, poxa, mas é estrangeiro? Na verdade é uma brincadeira com o meu nome. Eu gosto de pseudônimos, vários autores escrevem com pseudônimos, heterônimos, enfim. E eu acho que quando a gente coloca um pseudônimo, quando você coloca aquilo, não na frente, mas quando você coloca a sua apresentação de uma maneira não usual, as pessoas tendem a te enxergar de uma maneira não usual. Porque veja, olha para o Adriano e pensa, o Adriano é empresário, é engenheiro, o que ele tem a ver com literatura? Então eu me apresento, já tenho um monte de estereótipos que falam uma única palavra. Quando eu coloco um pseudônimo, eu corto esses estereótipos e muitas vezes eu direciono essa apresentação. Esse nome particularmente não diz muita coisa para a maioria das pessoas, mas são meus sobrenomes. Aí a pessoa olha a foto e fala, mas o Adriano. Esse cara é mesmo, né? Quem conhece, sim. Né? E quem não conhece acaba quebrando um pouquinho esses estereótipos que todos nós temos. Eles vão ficando, vão se aglutinando a pessoa e é bom você se despedir dele para você falar de alguma coisa, né? Senão a opinião da pessoa passa a ser sobre você, não necessariamente sobre a obra. X, então, é Machado, uma abreviação de X em inglês. Sim. Também é escrito, também é grafado dessa forma, AX. E Coach é o meu segundo sobrenome, Colodete, abreviado. Tá. Bom, então para a gente continuar na trama, sei que tu és estudante da Nova Acrópole e teu interesse sobre a simbologia do Egito, né? Mas o que te motivou e te instigou a fazer essa correlação desses enigmas? Que Brasília tem muito isso, né? As pessoas são acostumadas a chegar aqui em Brasília, ver a esplanada dos ministérios, do Congresso, e achar que Brasília é aquilo, mas eu lembro quando eu cheguei em Brasília em 86, se falava muito dessa questão mística de Brasília. E hoje já não se fala tanto. Então, assim, quando eu vi no teu livro que tu fazes muito essa correlação, me motivou, assim, porque tu é muito jovem. Quando cheguei aqui em Brasília, eu acho que não vivenciaste esse período da coisa mística de Brasília, de Dom Bosco, o sonho de Dom Bosco, a L2, várias questões de
prédios e também o clima, né? A atmosfera de Brasília com mistério. O formato da cidade, a disposição dos prédios, além dos próprios prédios. As próprias tesourinhas são como se fossem mandalas, né? Então, tem várias... Ó, a gente está vendo essa imagem, é uma mandala, né? Então, tem várias questões. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa motivação desses enigmas, essa correlação Egito, simbologia, Brasília. Bom, o pano de fundo da história, como eu coloquei, são as semelhanças de Brasília com Aquetaton, essa antiga capital egípcia que também tinha formato de asas, que também seguia a curvatura de um veio d'água, lá era o Rio Nilo, aqui é o Lago Paranoá, né? E várias outras semelhanças que são menos óbvias, talvez. Mas quem primeiro documentou isso aí foi a professora Yara Kearney e o professor Hernani Pimentel. Esse aqui é o livro deles, foi lançado no ano 2000, Brasília Secreta. Eu trouxe até duas versões. Essa aqui acho que é até mais conhecida. A capa mais quadradinha, ele tem uma formatação diferente. A diferença para quem conhece é que esse daqui ele tem ilustrações em preto e branco. Tá? E essa outra versão aqui tem ilustrações coloridas. Olha que lindo. Esse aqui é um livro bastante raro, inclusive. Ele estava sendo vendido na internet por preços exorbitantes ultimamente. Viu? Porque a Yara Kearney já faleceu, né? A Yara Kearney é falecida e o Hernani, eu estou em contato com ele para, se tudo der certo, a gente relançar o Brasília Secreta. Nossa, seria fantástico. E, poxa, virou uma curiosidade, virou um livro de colecionador. Colecionador. Né? Não, e pelo que a gente vê aí que tu mostraste, quando tu abriste o livro, assim, foi uma fonte de pesquisa, porque tá todo riscadinho. Tá todo riscado. Livro meu, se foi lido, tá dobrado, tá com orelha, tá com anotação, tá com certo. Se tá inteirinho, bonitinho, é porque eu não toquei ainda. Não toquei nele. O meu também, a edição que eu tenho do Cristais do Planalto também tá todo riscadinho. Inclusive, até uma curiosidade, quando você pega um livro pronto, as pessoas só olham papel, capa, livro, né? Quando você está escolhendo, você escolhe o material da capa, o acabamento, aonde vai ter brilho, se a capa vai ser fosca no lugar, o que você destaca. Uma das coisas que eu escolhi em Cristais do Planalto, nessa primeira edição, foi que o livro fosse costurado. Hoje em dia está muito comum que os livros não sejam costurados. Colado, e aí vai desprendendo as folhas. Vai desprendendo. Aí a gente estava conversando, a Tereza, vocês não viram, mas ela pegou o livro e abriu o livro 180 graus assim. Eu falei, a costura é boa. Exatamente. A costura é boa. E foi feito para ser assim, exatamente para as pessoas não terem dó de abrir, de voltar aí. Inclusive, eu abri, Adriano, na página do assunto que tu vais falar aí, dessa correlação Egito-Brasília, onde tu citas 10 endereços de Brasília, pelo menos, que faz essa conexão simbológica, né? Que remetem ao Egito. Mística, que remetem ao Egito. Vamos ler para o pessoal conhecer? Então ele cita o eixo monumental, Esplanada dos Ministérios, né? O Templo da Boa Vontade. Realmente, tu começa a ler o livro, eu já queria pegar o livro e me sentar lá na sala do silêncio, lá na sala egípcia, e fiz isso. Um dia peguei e me fui para lá. O livro começa no Templo da Boa Vontade, inclusive, que para quem não conhece, é uma pirâmide de 7 faces, é um espaço muito curioso, que inclusive tem uma sala que chama Sala Egípcia, Sala do Silêncio também. Enfim, é um lugar sensacional, um dos lugares mais visitados de Brasília. E é incrível, né, Adriano? Porque eu fui ao Egito, também foste, como é fiel aquela sala, né? É uma reprodução e a gente fica impressionado como tem o cuidado que teve para fazer aquela sala ali. Que inclusive a construção foi supervisionada pela Yara Kearney. E aí uma curiosidade, primeira vez que eu fui na sala egípcia, eu não tinha ido ao Egito, eu olhei todas aquelas gravuras, inscrições, murais, e eu achei aquilo um pouco, não sei se você teve essa meio impressão. Meio fake, porque era muita cor. Meio fake, meio colorido demais, meio... Não me convenceu. Eu falei, não, isso aqui é a cópia do original, preciso ver o original. Fui ao Egito, você foi também? Você dá de cara. É idêntico. É idêntico. O lugar é realmente... me chamou muita atenção quando eu voltei lá. Lá no Egito, algumas cores não estão mais assim, porque no tempo, né? Mas o que ficou soterrado pela areia e descoberto mais recentemente tem exatamente aquelas cores. A grafia... O templo de Hathor. De Hathor. O templo de Hathor é o templo da deusa do amor. Fica em Dendera. Ele, inclusive, tem uma curiosidade, ele tem o teto todo preto. Porque os cristãos coptas, quando chegaram lá, viram aquelas inscrições, aquelas caras,
concluíram que aqueles egípcios antigos eram adoradores do diabo. Então, já que eles tentaram quebrar, mas o negócio era tão grandioso que não dava. Não. Aí eles começaram a fazer fogueiras para fumaça, para fuligem, empregar no teto. E o templo está inteirinho, com teto preto. Então, seguindo aqui nos lugares que tu citaste, a pirâmide da Sebe, que hoje não existe mais, que era no começo da Ilha Norte. As colunas do Palácio da Alvorada, que fazem aquele desenho. Formato triangular. Que, aliás, é bem comum em Brasília, né? A bandeira do DF tem, Palácio da Alvorada, exatamente. Em vários lugares. As colunas do Palácio do Planalto, que também já vi o Oscar Niemeyer dizendo do efeito que ele buscava do prédio estar suspenso, né? Porque ela termina, parece que só tocou ali, né? Não parece que está segurando. Parece que está segurando toneladas de peso. Bem bonito. E a Praça dos Três Poderes, que ali tem... né, que forma uma pirâmide entre os três poderes, né? Sim. Um triângulo, uma pirâmide. A Catedral Metropolitana de Brasília também tem esse formato, né? Alguns falam que são as mãos em oração, mas ele faz aquele formato. Ele parece uma pirâmide com topo escancarado para o céu, né? Esse é bem curioso também. É a sede do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Sabe que eu nunca tinha reparado, e outro dia eu passei ali, fica no meio, né? Entre as quadras na 904 Sul. Sul, É idêntico à catedral, porém o topo, em vez de ser explodido, ele entra assim. Muito parecido com a catedral. Isso. A torre de TV, a antiga, aqui na Esplanada. A sede da Ordem Mística Rosa Cruz, lá na L2 Norte. Cheio de esfinges, cheio de elementos típicos do Egito. Tem tanta vegetação ali que um desavisado passa e não enxerga. Mas tem, inclusive, a grade da frente são obeliscos, né? Sim. São reproduções do obelisco lá do Templo de Luxor. Né? Lá é um lugar bem curioso. Tá um pouquinho mal cuidado, mas é um lugar tem muita muito vegetação, a gente passa assim, isso não tá... O pessoal passa ali na frente e não repara. Exato. O Memorial JK, a sede da igreja... semelhante a uma mastaba egípcia. Mastaba, para quem não sabe, seria um mausoléu, seria um lugar onde o morto fica enterrado, inclusive os restos mortais de JK estão lá, do ex-presidente Michel. A sede da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, também na Asa Norte. Final da Asa Norte, também outra pirâmide topo truncado. Teatro Nacional, óbvio, né? Muito parecido com a da Igreja Messiânica. E até aqueles quadros também lembram um pouco a pirâmide escalonada, né? Sim. A lateral do Teatro Nacional. Sim. Não é assim lá, né? São degraus, mas bem à mente, né? Sim. A Ermida Dom Bosco e o brasão do Distrito Federal, né? A Ermida Dom Bosco é uma piramidezinha, para quem não conhece, com a estátua de Dom Bosco, né? Que foi o santo que no século, por volta de 1880, alguma coisa, tem a data exata aqui. Vou até ler, posso ler o trecho aqui? O livro começa... com fatos e notas do autor. Vou colocar para vocês aqui, ó. E aí eu vou citando várias dessas semelhanças, dessas curiosidades de Brasília com a Quetaton, né? A cidade foi edificada em 4 anos e o construtor faleceu 16 anos depois, tanto JK quanto o Akhenaton. A cidade de Aquitaton era delimitada por marcos, por estelas, com marcos de pedra, e o Distrito Federal foi balizado de maneira semelhante. Inclusive, esses marcos existem ainda, estão nos 4 vértices do que hoje é o Distrito Federal. Tá? Tem muita gente que vai visitar. Eu fui, inclusive, com a equipe do Jeep Club de Brasília visitar 3 desses marcos. Tá? Um deles está... E tem da época da Missão Cruz, né? São da época da Missão Cruz. Os marcos atuais, eles são, na verdade, foram renovados. Um pedacinho uma inscrição de concreto, assim, mais ou menos 1 palmo de altura, com isso aqui, assim, com uma chapa de aço com inscrição. A missão é de 1892. Em 1992, o Exército construiu esses para poder delimitar os marcos, porque os originais estavam enterrados, eles foram feitos para serem enterrados, eram marcados com relação ao terreno, para não serem perdidos, mas também para ninguém tirar e deixar perder a marcação. Sim, porque é uma relíquia, né? É uma relíquia. Em 1992, 100 anos depois, os atuais foram construídos. Né? E aí eu cito aqui algumas curiosidades, a gente estava falando aí antes de começar, da Nefertiti, que era esposa de Akhenaton, Tutankhamon, que era filho dele, que foi o herdeiro do trono depois que ele faleceu. Sim, como a tumba do Tutankhamon foi encontrada já no século XX, né, as pessoas
ouvem mais falar do Tutancâmon, do filho, né? do que do pai. Isso. Mas ele, na verdade, ele governou durante pouco tempo, faleceu jovem, se não me engano, com 18 anos, 19 anos. O Tutancâmon. E ele foi, o pai dele fez uma revolução, o Egito sempre foi politeísta, e aí se tornou um reino monoteísta na época dele. Para muita gente foi o faraó herege, porque ele acabou com os deuses. Para outras pessoas ele foi quem abriu as portas para as grandes religiões que a gente tem hoje, islamismo, cristianismo, que são monoteístas. Enfim, aí é necessário, antes de julgar, é necessário conhecer. Exatamente. Né? E que o Cristais do Planalto seja uma introdução. E realmente eu acho que isso é parte que tu conseguiste colocar ali e tornar o livro magnético, né? Porque a gente vai acompanhando a trama e se informando sobre a história de Brasília, né? Muito, muito legal. Isso. Inclusive é uma das propostas do livro, ser uma ficção indissociada da realidade. Né? Os críticos vão dizer assim, poxa, mas você conta uma ficção e você não dissocia da realidade, como é que a pessoa vai saber o que é verdade e o que não é? Na verdade, isso pode ser um convite para você que se interessou continuar lendo sobre história, sobre a história da sua cidade. Eu vou ler aqui o trecho. A literatura permite isso. A literatura nos permite isso aí. Inclusive, o livro não começou como uma história de ficção. A proposta não era ser uma história de ficção. Não, e até só que eu ganhei mais liberdade falando como ficção. Exatamente. Até tu falas que às vezes tu modificaste o que tinha dentro do edifício para a história poder acontecer, como o que inicia ali no Templo da Boa Vontade, o jeito que tu descreves não é o jeito que a gente encontra quando chega lá, né? Não é necessariamente a forma, porque a história precisa fluir, claro. Mas a arquitetura externa, o urbanismo de Brasília é idêntico. Né? Vou ler para vocês aqui, teve um trecho que eu achei curioso, que eu coloquei aqui das memórias de JK, falando aqui da semelhança. JK passou pela Grécia, Itália, terra de Pitágoras, que inclusive está contemplado também no livro. Né? Inauguração de Brasília em 21 de abril, que é a data da suposta fundação de Roma, suposta porque não se tem uma data exata. Né? E aí, com todas essas comparações de JK com Akhenaton, o próprio JK deixou um parêntese na sua biografia, uma pulga atrás da orelha para quem preferir. Mais tarde, em suas memórias, o próprio JK questionou-se, abre aspas, se essa admiração por Akhenaton não constituiu a chama que acendeu e alimentou o meu ideal de construir no Planalto Central Brasília. Uma frase comprida, eu sintetizei ela aqui, mas para deixar bem claro que o JK ouviu isso em vida e ele mesmo deixou essa questão em aberto. Né? Porque, entre nós, a gente pensa no Brasil na primeira metade do século XX. O Brasil era o litoral. Era do Nordeste até o Rio Grande do Sul. População que hoje é muito concentrada no litoral, na época era praticamente toda no litoral. E aí, de repente, um cara tem um devaneio de vir para o interior, construir uma cidade no meio do nada, não tinha água, não tinha alimento, não tinha concreto, não tinha nada, só tinha um sonho. Ele vem e faz, do nada. É um sonho grandioso demais. Tem uma frase que a Lucilena, da Nova Acrópole, gosta de repetir muito, pelas vossas obras vos conhecereis. Sim. Olha para o tamanho dessa cidade, olha o que ela representa para o Brasil. E em 60 anos o que ela é, né? O que ela é, né? E para quem não gosta muito de história, de misticismo, o grande motor da economia brasileira é o agronegócio. E Brasília foi o motor do agronegócio, da interiorização do país. Né? Do país. E JK vislumbrou isso antes de todo mundo. Né? Enquanto os críticos batiam com força nele, vai sair do Rio de Janeiro, vai gerar um monte de dívida, um monte de problema. Você pode enxergar um problema uma situação de duas formas. Né? Ele foi um visionário. E antes dele, Dom Bosco. Vou ler aqui o trecho da profecia de Dom Bosco, que está lá na Ermida Dom Bosco. Depois que tu leres o do Dom Bosco, eu quero te perguntar uma questão do livro sobre o Dom Bosco. Coloco aqui algumas contextualizando um pouquinho, que Dom Bosco não foi o primeiro. Na verdade, a ideia de interiorizar o Brasil, a capital do Brasil, vinha de Lisboa, desde 1700, século XVIII. Dizem alguns que no século XVII já, né? Mas Dom Bosco foi o que primeiro colocou isso de uma maneira mais popular, que levou a conhecimento do público. E ele descreve um sonho, ele nunca tinha vindo à América do Sul, ele descreve um sonho que ele está passando pela Cordilheira dos Andes, vai ao norte ali, possivelmente na Venezuela, e vai e volta, e esse sonho, essa viagem dele, termina com a seguinte descrição. Entre os paralelos 15 e 20, Brasília está no paralelo 15 graus e 48 minutos, o centro do Brasil. Entre os paralelos 15 e 20 havia um leito muito extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. Então uma voz disse repetidamente, quando escavarem as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível.
Está escrito, está documentado em 30 de agosto de 1883, nas memórias bibliográficas de Dom Bosco, e está escrito desse jeito na Ermida Dom Bosco, aquela piramidezinha que a gente citou, que inclusive é muito semelhante em termos de tá na beira de um lago, é uma pirâmide semelhante à ermida de Philae no Egito. Sim. Tem é uma metáfora, né? Que dá para ser interpretada de várias formas, esse sonho do Dom Bosco, mas a gente quer que jorre leite e mel aqui em Brasília. Eu queria te perguntar... leite e mel é uma metáfora bíblica, inclusive. Sim, leite e mel de acordo com as riquezas da pessoa, né? A elevação, assim, o que há de melhor em cada pessoa. Leite e mel pode ser leite e mel para quem está com fome, ou pode ser coisas muito mais elevadas para quem tem outras aspirações. Exatamente. Mas aí, falando em Dom Bosco, tu citas no livro uma biblioteca lá dentro do santuário, que fica no subsolo. Ela existe? Do Santuário Dom Bosco? Eu fiquei essa curiosidade. Lá tem uma biblioteca, com certeza. Se ela existe da maneira como está no livro, eu deixo pro leitor ler lá. Eu fiquei nessa dúvida pela curiosidade da obra que tu colocaste dentro dessa biblioteca, né? Eu falei, mas foi muito criativo, todos os recantos de Brasília que tu deste essa pincelada mística. Então, eu queria te perguntar, assim, Brasília é muito vista como esse destino de turismo cívico. Tu procuraste, assim, no teu livro, puxar a atenção do leitor que mora em Brasília ou que não mora mesmo, porque ele está na Amazon, né? Então, pessoas têm acesso de qualquer lugar, né? Para esse olhar desse turismo místico-religioso, que eu lembro quando cheguei aqui em Brasília, se falava muito isso. E hoje se perdeu um pouco, hoje né? Esfriou. Esfriou, exatamente, essa é a palavra. Tu acha que pode alimentar? Olha, esse turismo místico, talvez misticismo não seja uma palavra muito boa, porque assim, a pessoa que se considera ateu pode se considerar fora desse contexto. Mas a verdade Brasília é uma cidade ímpar. Pessoas do mundo inteiro, estudantes de arquitetura, vêm aqui para poder conhecer o que foi feito. As pessoas que têm um sentimento mais místico vêm aqui para poder sentir as energias do Planalto Central. Renato Russo cantou isso também em suas músicas, né? Você pode acreditar ou não, você pode gostar ou não, mas o fato Brasília é uma cidade diferente e o misticismo está associado com isso, né? Esse turismo místico, inclusive, eu trouxe, para quem não conhece, trouxe um roteirozinho que foi lançado na época aqui do Brasília Secreta, tá? É do próprio autor, do Hernani Pimentel. É bem interessante, inclusive aqui tem uma comparação do perfil com o JK. São até semelhantes fisicamente. Fisicamente, muita gente cita isso, e inclusive lá na sala egípcia do tempo da LBV, da TBV, tem um busto do Akhenaton, muita gente olha e pensa que é o JK. Aquele na entrada? Na entrada, lá quando você está descendo. E esse aqui, por exemplo, é um roteiro de turismo místico, ele vinha junto com Brasília Secreta para essa primeira versão aqui, ó. Olha que legal. Acho que nem existe mais esse roteiro, né? Esse roteiro não existe, isso aqui é uma relíquia, tá? Eu trouxe de presente para você. Que maravilha. Uma pena que ele não existe, quem sabe a gente não pensa em reeditar ele, né? Já que o que eu vou fazer é ir em cada lugar desse com o livro. Esse aqui é um presente, tá? Obrigada. Mas aqui ele cita, abre, por favor, ele cita que alguns lugares que você citou, a Torre de Televisão, a Ermida Dom Bosco, o Palácio da Alvorada. Aqui no verso ele contextualiza, explica um pouquinho. E isso aqui, na verdade, era a base para um roteiro de viagem, de turismo. As pessoas vinham para Brasília, passavam um dia, 2, 3 aqui, dependendo do seu tempo. Sim. Iam para Chapada dos Veadeiros, iam nos arredores. Ou seja, não é novidade essa questão do turismo místico. De alguma forma isso esfriou. E isso esfriou também, não só do ponto de vista turístico, os próprios habitantes da cidade. Exatamente. A gente conversa com gente mais nova, especialmente o pessoal que nasceu do ano 2000 para cá, nos anos 90, do ano 2000 para cá principalmente. As pessoas desconhecem a própria cidade, ouvem os endereços da cidade, a gente brinca, os endereços cartesianos, parecem que são quadrados. Sim. Né? Porque na verdade são setorizados, assim como a cidade de Aquetatum também era setorizada. Então, setor cívico-militar, setor de comércio, setor de diversões. A cidade de Amarna, hoje é o nome do sítio arqueológico é Amarna, em árabe,
originalmente Akhetaton, a linguagem dos egípcios, e ela também era setorizada, né? Então, é de se esperar que as pessoas, voltando aqui para Brasília, que moram em Brasília, conheçam esses setores, né? Então, por exemplo, você tem, para quem conhece que é a cidade, você tem, em vez de dar a rua tal, número tal, você dá lá SQN, Superquadra Norte, você já sabe em que setor da cidade que você está. Deveria saber, porque muita gente nova pega e joga no SQN, e o número joga no Waze e ignora completamente onde está. O cara está no meio do mato, está no meio da cidade, ou está em outra cidade, tanto faz. Né? Então, assim, as pessoas vão se desconectando da cidade onde vivem. Alguns espaços estão um pouquinho deteriorados, como foi o caso desse da Rosa Cruz. Ele está lá, mas está tomado pelo mato. Né? Outros espaços são muito bem cuidados, como o Memorial JK, aliás, um lugar sensacional. Não, o próprio Templo da Boa Vontade. Templo da Boa Vontade, eu acho ótimo viver numa cidade que tem aquilo. E para quem não sabe, tem uma curiosidade, tem uma pedra de cristal de mais ou menos esse tamanho assim, ó. Tem 1,5 palmo de altura por 1 palmo assim tem inclusive foto dela na internet, no próprio site. E tem uma reprodução lá embaixo, ali na mandala. Inclusive tem uma reprodução no livro, também tem uma curiosidade sobre essa pedra, para quem for ler. Não vou fazer spoiler. Que também associa com Horus, né? Um pouco. Horus, o deus um deus do Egito, né? Que é filho do faraó Osíris. Enfim, contextualizando um pouquinho o livro, o pano de fundo... Com Horus não, associa com Osíris. Com Osíris, que é o pai de Horus. Contextualizando, então, o pano de fundo são essas semelhanças de Brasília com Akhetaton no Egito, JK com Akhenaton, o faraó que construiu. É uma história policial, então ela começa no Tempo da Boa Vontade, com um evento muito estranho. Os personagens se livram daquela circunstância estranha e pensam, opa, que azar, que sorte que a gente conseguiu se livrar, porque a gente estava na hora errada, no lugar errado, né? Então, eles descobrem que aquilo lá, na verdade, não era uma coincidência, não era tão coincidência como eles pensavam, e que esse pano de fundo de Brasília com o Egito vai envolver eles na trama, e com isso o leitor vai conhecendo um pouquinho da sua cidade, um pouco da história do Distrito Federal, um pouco da Missão Cruz. Eu trouxe um livro aqui de um jornalista falecido, Jaime Salchuk. Salchuk, um nome diferente. Ele conta um pouquinho da Missão Cruz, de como é que em 1893, se eu não me engano, Cruz saiu 1892. Cruz saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo de trem, Uberaba de trem, e de Uberaba, que está mais ou menos 550 km de Brasília, ele veio com uma comitiva, por volta de 30 pessoas, se eu não me engano, vieram em lombo de mula, cheio de equipamento científico para poder marcar, conhecer a região. Relata, inclusive, uma coisa que hoje é impensável, mas relata que no inverno, vários moradores da região relataram a existência de gelo, no mês de julho, se eu não me engano. Sim, hoje, até fotos na época da inauguração de Brasília, diz que geava aqui. Né? Fazia frio. O frio é coisa do século XX, né? Já passou, já é. Mas na época é alto, né? Então acabava fazendo. E descampado, frio. Não tinha prédio, descampado, né? Exatamente. Então, esse livro conta muito bem a história da Missão Cruz. Eu li também o próprio relatório Cruz, comprei na biblioteca do Senado, na livraria do Senado, a versão facsímile dele, que na verdade, no prefácio, o presidente do Senado na época, que era o José Sarney, ele colocou que aquele era o primeiro RIMA, o primeiro relatório de impacto ambiental do Brasil. Olha. 1893, o relatório da Missão Cruz, que aconteceu em 1892. Bem relacionado, né? E, enfim, são os fatos históricos, todos aconteceram. Alguns deles, obviamente, eu precisei trabalhar para poder colocar na trama, mas é uma forma de você despertar a curiosidade das pessoas pela própria cidade onde elas vivem. E, Adriano, assim, eu vi aqui nós temos vários livros que eu acho que tu trouxeste que foram, de alguma maneira, referência na tua pesquisa. Aqui a gente tem o Caibalion. De vez em quando as pessoas me perguntam, você já leu o Caibalion? Eu já li algumas vezes. Entender pela distância. Exatamente, mas o que ele fala bem no início aqui é que esse livro só vai parar na mão de quem está pronto para ler. Já viu isso? Espero que sim. Até porque não faz muito sentido para quem não tem o mínimo de preparação. Que não tem. E agora tu estás lendo o Ramayana. Nossa, leitura... Vou passar um pouquinho, isso é uma questão que o pessoal me pergunta. O que você lê? O que você gosta de ler? Né? Eu não sou um cara que lê pilhas de livros que emendam um no outro. Eu gosto de ler um livro e depois reler, e depois marcar, e depois pesquisar, e depois voltar nele. Então você citou o Ramayana. O Ramayana possivelmente é uma das histórias mais antigas já documentadas. Sim. Na história da humanidade. É um livro que conta uma saga indiana do príncipe Rama, que seria a encarnação do deus Narayana. Tá?
E a gente leu a Nova Acrópole, eu li até determinado ponto, não consegui evoluir, meu filho era pequeno, as forças terrenas foram mais fortes. Hoje eu estou conseguindo reler ele, já estou quase na metade, tá? O Caibalion, né, que você citou, que é um livro para a vida, acho que todo ser humano deveria ler o Caibalion, obviamente cada um no seu momento, né? E se for ler um livro desse, é altamente recomendável ter alguém que oriente, que tem um mestre, né? As pessoas não gostam muito, parece que quando você fala um mestre, parece que é alguém para você bater continência. Parece que é, né? Para seguir a cabeça do outro, mas é baixa, que a gente lê aleatoriamente, como se lê um romance, como se lê um outro livro qualquer, tu vai fechar o livro e vai ficar pensando, mas o que eu li? Exatamente, e aí um parênteses... Porque fala também das leis, né? Fala das leis fundamentais do universo, né? Inclusive, enfim, só sobre esse assunto a gente podia passar o dia, mas para quem gosta mais dessa parte de humanas, tá, o Caibalion, Ramayana, o Bhagavad Gita, que é o livro maior claro. De onde surgiu, de onde veio o Ramayana. E aqui também tu leste Pitágoras. Pitágoras, são livros que, assim, vários cientistas proeminentes do século XX leram, e era muito comum na época. Hoje em dia, assim, se eu sou engenheiro, eu sou engenheiro, não leio. Eu sou físico, eu estudo física. Médico, medicina. Sim, mas até pouco tempo atrás, as pessoas tinham que ser, ante tudo, curiosas. E esses livros você lembra antigamente que chegava no médico, o médico tinha muita conversa relacionada a vários aspectos, assim, filosofia. Medicina era o último interesse dele. O cara, por ser curioso, por ser um cara que pesquisa, a medicina era o ramo de atuação dele. Assim como engenheiros, físicos. Hoje em dia, o pessoal gosta de entrar em caixinha, né? Exatamente. Eu sou físico, não, só me interessa física. E também não vai ser o na física. E aí tu perde a vida. Você perde a curiosidade. Aprender outras coisas que até vão fazer sentido naquele conhecimento restrito que tu queres ter, né? Exatamente. E as pessoas tomam para si assim, eu sou um cientista estuda ciência, a minha ciência é a física. Exato. Então, o cara, em vez dele se abrir, ele está se fechando. Até para a gente encaminhar para o final, né? Você é engenheiro, de formação acadêmica, hoje a tua profissão é na área do empreendedorismo, tu és um empresário, e que não é dessa área, tu não tem uma editora, a tua empresa é de outra área, e assim, como é a tua rotina, como é teu processo criativo, como é que horas que tu escreves, né, e lê tudo isso para alimentar a tua criatividade? A leitura, eu encaixo no meu dia a dia, e acho que cada pessoa tem uma rotina, encaixa como funcionar melhor. Às vezes eu leio na hora do almoço, às vezes antes de dormir. Antes de dormir eu não sou muito fã, que a cabeça tá desacelerando. Deitado, então, de jeito nenhum. É muito bacana você tirar foto com o livro em rede, em cama, mas eu durmo quando eu faço isso. Às vezes eu gosto de acordar cedo, meu filho tá dormindo, dá tempo de ler um pouquinho. Escrever eu não tenho escrito muito ultimamente. Agora eu tô com o volume 2, o Cristais do Planalto é uma trilogia, né? Eu tô com o volume 2 dele para ser lançado, já tá pronto, mas está em fase de revisão de português, diagramação. Isso toma um tempinho também. Eu tô preparando um roteiro para um outro livro que não é o volume 3 da trilogia. Esse daí ainda vai demorar um tempinho. Mas eu leio muito e vou tirando insights, vou tirando ideias, vou tirando frases. E quando eu estou escrevendo... E aí tu vai anotando. Eu vou anotando. Hoje eu gosto de usar o celular para isso aí. Tinha escritores do passado já disseram que eu anotava em caderninho, anotava na carteira, no papelzinho. Aí tu grava na hora que tem? Não, gravar não funciona muito bem comigo, não. Funciona bem anotar mesmo, escrever. Tem uma função muito bacana no telefone, hoje em dia você tira a foto e escanear texto, melhor dizendo. Você aperta para escanear, ele já te puxa aquele texto, sempre tem algum errinho ali de português, você corrige na hora. Isso tem sido muito prático a mim, porque isso vai me lembrando dos trechos. Eu vou anotando, né? O livro, quando foi lido, ele está todo anotado, dobrado. Se está muito inteirinho é porque eu não li. E aí, na hora de escrever, tem muita gente que fala, eu escrevo 1 hora por dia, 2 horas por dia. Comigo não funciona assim, não, porque a minha rotina é muito atribulada, como você citou, e eu gosto de escrevi principalmente final de semana e feriado. Então, eu acordava cedo, tomava um cafezão, escrevi o máximo que eu conseguia, cansava e dava uma descansada e emendava de novo, às vezes até de noite. Foi isso que funcionou para mim. Se eu conseguisse escrever 1 hora por dia, talvez fosse mais produtivo, mas do ponto de vista de criação, a minha cabeça concatena melhor as ideias dessa forma. Então, bom, querendo a gente acha tempo, né?
querendo, a gente faz o que a gente se propõe a fazer. Exatamente. Porque a sempre dá tempo para o que você se dedica. Exatamente. Porque tu tem criança, tem casa, né? Família, a tua empresa, tu estuda filosofia, lê e tal. Então, assim, e para a gente concluir, Adriano, o que a gente pode esperar agora? Na sequência. A sequência da trilogia é o volume 2. O nome do livro é Soturno, Céu do Cerrado. Que lindo. A capa desse livro aqui é toda aberta, né? Meio cor da terra de Brasília, remete ao Egito também, um pouquinho entre o vermelho e o amarelado. O outro livro, Soturno, Céu, já é mais sombrio, já é mais fechado, né? Porque é a conclusão do mistério aqui. Você percebe o mistério, o leitor se contextualiza, ele entende o pano de fundo da obra, ele entende o enredo e ele entende quais são os mistérios em que aquela história está envolvida, além do pano de fundo. Então, entendida esse ponto, o livro obviamente tem um final, a gente vai para o volume 2, que é quando o personagem principal mergulha, vamos colocar assim, numa jornada de autoconhecimento. Porque realmente fiquei curiosa, porque final da trama a gente percebe. Sem spoiler, né? Que não é spoiler, mas a gente percebe que não é o final do livro. Não é o final da trama. Não é o final da trama. É o final do livro, mas não é o final da trama, exatamente. E eu fiquei pensando, o que veio agora? Porque ele não deixou a pulguinha... A pulga atrás da orelha. Atrás da orelha. O livro 2 vai costurando, vai fechando essas amarras, né? O livro 2... O livro 1, você perguntou, poxa... Você escreveu e o livro magnético vai puxando o leitor. Dá um trabalho eu escrever isso. Viu? Quando você entra num prédio, o prédio você percebe que está tudo natural, tudo no lugar, o arquiteto teve um trabalhão. Quando você pega um livro e parece que tudo foi te encaminhando para o ponto que deveria. Exato. Teve trecho desse livro, teve capítulo que foi reescrito 10 vezes. Eu imagino. Talvez tenha tido um que eu escrevi de primeira, mas os outros com certeza foram reescritos uma vez ou mais. Exatamente para a história, esse é um livro pensado no leitor. Então ele me deu muito trabalho para que ele fique uma leitura agradável, que ele prenda o leitor. Prenda o leitor não simplesmente porque a história é de suspense, nada disso. Para que seja uma história agradável de ler. E também, assim, uma das coisas que eu acho muito difícil na literatura de romance é tu entrosares numa sociedade personagens com perfis tão diferentes e que nenhum é tu, né? Tu te identifica com algum dos teus personagens? Algum tem características tuas que tu colocaste? Aí eu vou responder com aquela primeira questão que você colocou. O livro sempre tem um pouco do autor, né? Mas ele não pode ser o autor. Exato. É aquela questão que eu coloquei. O livro tem uma dinâmica própria. E aí faz parte do autor absorver, ele ficar absorto na história, ele entrar na história, ele ser absorvido por ela, mas ele não se deixar se contaminar pela fantasia. É isso. Porque senão o que acontece? Você começa a se empolgar, a história era pra acabar aqui, mas tá tão boa, eu vou puxar mais um pouquinho. Parece novela, assim, que o pessoal vê o capítulo de hoje, aí liga pro autor e fala, o pessoal gostou da fulaninha. Aí ele começa a fazer a fulaninha render. Não tem nada a ver com a história original, mas pra dar ibope ele vai fazendo render. Essa é uma tentação que, infelizmente, acontece muito com séries, com filme. Aquele filme que tem começo, meio e fim, o filme foi ótimo, né? Aí eles lançam um filme 2, um desastre, só pra vender. Então, eu trabalhei pra isso e dá um bom trabalho, tá? Tem dia que você passa o dia inteiro só pensando, meu Deus do céu, ia ser tão legal continuar, mas a dinâmica da história não é aquela. A dinâmica da história é que aquele cara precisa sair, o outro precisa morrer, e isso aqui precisa dar uma virada, né? Tem um termo também que eu conheci depois de ter escrito, um crítico literário falou, poxa, o livro é um plot twist, você fica toda hora, você vai por aqui, volta e vai. E como é que você planejou isso? Falei, olha, alguns eu planejei, outros é a dinâmica da própria história. Claro. Né? E eu, como autor, eu escrevo, mas eu também transcrevo. Porque a história, como eu falei, é um filho. Sim. A história não sou eu. Tem muito de mim, claro, tem muito da minha vivência, mas não sou eu. Não, e aquela questão, assim, da montagem da obra, que é de escritor experiente, né? Que tu, no capítulo que vem, às vezes, não é uma sequência do capítulo anterior, mas tu tens que voltar naquela cena de um capítulo para trás para a história ter sequência. Tu fizeste esse movimento muito bem, assim,
Se você separa demais, o cara esquece. Exato. Se você colocar um na sequência do outro, fica meio sem graça. Dá um trabalhinho. Isso aí é uma cabeça... A cabeça de humanas com... a cabeça bem racional que... Isso tá na planilha, lembra da planilha? Isso é da planilha. Eu esqueci de falar que uma das colunas é a sequência. Tem 3 sequências no livro. E as sequências não acontecem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Às vezes é 1, 2, 3, volta pro 1, aí volta pro 2. E esse foi um dos motivos que o livro foi reescrito. Eu prometi pra mim mesmo, eu falei, eu prometo que se eu for escrever um livro próximo, eu prometi a mim mesmo que ia ser um livro com uma sequência mais linear. Depois eu falei, que chato. Livro linear. Tem que dar trabalho mesmo, senão... Ele dá trabalho para quem escreve para ficar agradável para quem lê. Tem escritor que já tá no 5º livro e não tem essa maleabilidade, esse traquejo assim que tu tiveste. Posso fazer um parênteses? Claro. Isso não é um traquejo. Isso é disposição ao trabalho. Vou colocar um ponto aqui. O livro ele tem muita pesquisa histórica. Eu fui em todos os lugares que eu escrevi, todos. Se eu posso estar esquecendo de algum e estar falando uma mentira aqui, mas todos que eu me lembro eu fui. E fui mais de uma vez em vários, especialmente os que são aqui da região de Brasília. Sim. No Egito eu fui uma vez só e foi muito intenso. Documentei, filmei. Né? Quando estavas no Egito, já tinha o livro... Vou falar a cronologia do livro. Você perguntou, acabei não respondendo. Eu comecei escrevendo os contos em 2013. Em 2014 eu fiz o esboço do roteiro. Comecei a enveredar por transformar os contos, colocar os contos no roteiro, e aí os contos tiveram que ser alongados, tiveram que ser modificados. E aí toda vez que eu chegava num ponto assim, poxa, eu vou falar do tempo da boa vontade, mas eu tenho que conhecer esse lugar a fundo, não é só ir lá tirar foto. Sim. Aí eu não tava afim, eu tava meio... Eu tô gostando de escrever, mas isso aqui vai dar tanto trabalho, deixa aqui. Aí eu fazia a mesma coisa em outra direção, não, vai dar trabalho, tem que ler, pesquisar e tal. Um foi sobre a Missão Cruz, eu li esse livro e mais o relatório facsímile, né? O original do Cruz. Cruz que era belga e foi naturalizado brasileiro, engenheiro, astrônomo e sei lá quantas profissões associadas a esse cara. O cara era um gênio. Uma personalidade incrível. Personalidade realmente nível mundial. E aí quando eu ia para o outro lado, eu tinha que fazer uma pesquisa. Não, mas vai dar muito tempo, tem que ler muita coisa. Aí eu ia falar alguma coisa sobre o Caibalion. Não, mas eu não tenho base, eu não tenho nível para falar. Aí eu ia deixando as amarras soltas. Quando chegou por volta de 2017... O roteiro estava pronto, o esqueleto do livro estava bem escrito, mas assim, tava faltando uma mão, tava faltando uma orelha, tava faltando o cabelo. E os detalhes que dão a cor do negócio. Né? E não adianta outra pessoa, é o autor mesmo que tem que enxergar isso aí, né? Eu tentei, a minha mulher tentou me ajudar, mas não é a mesma coisa. Não. Ela me ajudou dentro do que ela podia, mas não é a mesma coisa. É que a concepção é tua, né? A concepção é minha. Chegou em 2017, mais ou menos, já tinha o quê? Quase 4 anos. E eu falei, cara, esse negócio tá dando muito mais trabalho do que eu pensei, cara. Aí eu falei, vou, não vou. Vou significa vai, viaja, lê, assiste vídeo, volta, né? medita. E aí eu falei assim, não vou fazer nada mal feito. Me recuso a fazer mal feito. E parei. Falei, não, esse negócio tá dando mais trabalho do que eu queria, a proposta não era essa, eu só queria escrever um livro. Olha que... Eu só queria escrever um livro. E parei. Quando foi no finalzinho de 2017, surgiu a oportunidade de ir pro Egito, e eu, poxa, será que eu vou? Pô, vai ser legal pro livro, tô falando de lugares que eu nunca fui e tal. Pisei no Egito, meio que plim, falou, cara, eu tenho que terminar esse negócio. Tem que escrever. E aí, quando eu voltei, foram 10 dias, quase 10 dias, né? Quando eu voltei, isso foi em maio de 2018, em setembro, o esboço do livro estava pronto. Né? Não era uma trilogia, era um livro só. Ia ficar muito grande, ainda bem, eu não ia pagar, a impressão não ia pagar o preço de venda. Ia ser dessa grossura. Um livro dessa grossura de R$70 é mais caro que a impressão dele. Eu, sem saber, eu tomei uma decisão acertada de transformar numa trilogia. Só que nesse meio do caminho, virou uma trilogia, tem que ter um final. Cada livro tem que ter um final. Né? Poxa, mas aí... Tem que manter o leitor... Você tem que manter o leitor preso. Eu não posso falar demais são três tramas, né? Eu não posso falar demais, falar de menos a trama 3, que é o que estava acontecendo. Sim. O cara não vai nem lembrar quando ele for pro 2. Então você tem que pensar na continuidade do capítulo, do livro e da trilogia. Exato. Fica muito mais complexo. A planilha, que era para me dar uma ideia visual daquele negócio, já tinha sei lá quantas páginas, já estava desistindo de organizar. Eu simplesmente abri onde eu estava ali, porque não estava dando para visualizar o livro inteiro, uma tela, que é o que eu queria. Né? E aí, toda vez que eu batia num ponto desse, cara, isso está dando um trabalhão. Eu lembrava do Humberto Eco, a virtude do romance, que ele decide a hora de parar. Aí tu respeitava. Aqui você tem que parar, aqui você tem que continuar, aqui você precisa pesquisar, larga de ser preguiçoso. Né? E aí eu mandei uma versão preliminar para vários colegas, eles leram, me deram feedback.
de 2018, o livro foi ficar pronto mesmo, esse que vocês viram aqui, em 2022. 22. Ainda foram quase 4 anos entre estar escrito e estar finalizado. Né? Incrível. E no meio do caminho, repassando rapidamente, ó, Pitágoras, sei que foi um dos livros sobre Pitágoras que eu comprei. Pitágoras tem uma curiosidade, as formas geométricas. Pitágoras foi um dos maiores gênios da humanidade. É demais isso aí. O pessoal conhece muito a fórmula de Pitágoras, que aprende na escola, que ali é um detalhezinho. Pitágoras, inclusive a fórmula de Pitágoras, ela não tinha a representação, a curiosidade, a representação algébrica que a gente está acostumado. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, soma dos quadrados catetos igual a soma igual ao quadrado da hipotenusa. Não tinha a álgebra que a gente conhece hoje. Pitágoras não escreveu isso desse jeito. Pitágoras enunciou isso dessa forma aqui, não sei se dá para ver, ó. Vou colocar o dedo aqui, ó. Com imagem. Tá vendo esse triângulozinho formado por 3 quadrados? Foi assim, essa foi uma das fórmulas que ele enunciou, porque ele não tinha álgebra para poder escrever e fazer a matemática algébrica que a gente está acostumado. Ou seja, o cara ainda era mais genial ainda. Claro, ele não tinha como escrever o negócio, ele tinha que realmente pensar como era o negócio. Então, só uma curiosidade sobre Pitágoras. Os desafios, né, da humanidade. Pitágoras foi um dos maiores gênios. O simbolismo aparece para decifrar um pouco isso, os mistérios que a gente está envolvido. Que a gente não tem condições de absorver com uma linguagem simples, comum do dia a dia, né? Você vê a fórmula A quadrado igual a B quadrado C quadrado. Tá, isso resolve, calcula as distâncias, calcula as áreas e tal, mas e aí? Mas não era nem isso. Aí você constrói um templo enorme, daquele que te impacta, assim, só para ficar calculando distância. Poxa, né? Uma das dificuldades sobre Pitágoras Pitágoras não deixou nada escrito. E aonde eu consigo uma fonte confiável sobre Pitágoras? Eu demorei 1 ano só para poder conseguir fontes minimamente fiáveis, e depois de ler uns 4, eu tive que fazer meu próprio julgamento, porque não tem ninguém que falou com ele ou que pegou um livro dele. Claro. Testemunhou alguma coisa. Testemunhou. Esse livro aqui, por exemplo, é um romance, mas foi um romance bem escrito e bem fundamentado. Que bacana. Né? E, enfim, tem outros livros também. Vou colocar uma frase também do 1822, Laurentino Gomes, autor brasileiro contemporâneo, daquela série 1808, da chegada do Aí tu foste buscar no... Tem uma frase que eu gosto muito aqui, que tem a ver com o que você falou. Poxa, as pessoas não têm mais conexão com a cidade, né? Não conhecem os mistérios, o turismo místico se foi, menos por conta do misticismo, mais, na minha opinião, pela falta de interesse que as pessoas têm de conhecer, de se ambientar, né? E ele fez uma introdução que eu achei muito bacana aqui, ó. Trouxe para poder lê-la aqui. A dedicatória. Para todos os professores de história do Brasil, no seu trabalho anônimo de explicar as raízes de um país sem memória. Ele está falando do Brasil, um país de 524 anos agora, né? Vai fazer no próximo mês. A gente está falando de uma cidade de 64 anos e que já está bastante esquecida, né? Então, que um livro como Cristais do Planalto seja uma motivação para as pessoas se interessarem, pesquisarem e conhecerem um pouquinho mais. De Brasília e do seu simbolismo de e Brasília, da história da nossa civilização também. Da civilização ocidental, da civilização do homem. Do homem, né? Da humanidade. Então, Adriano, a gente está chegando ao final e muito boa essa conversa sobre Cristais do Planalto, sobre o teu processo criativo, sobre a maneira que tu te organizas para dar conta de tudo, porque tudo em você é uma lição, assim, é uma inspiração que a gente pode levar. E como o Cristais do Planalto está na Amazon, né? Como é que as pessoas podem ter acesso? Lá, quem tem hábito de ler na forma digital também tem. Como é que as pessoas encontram Cristais do Planalto? Tem em livraria? Tem, está disponível em Brasília, na livraria Leitura do Parque Shopping. Tá? É a única livraria física que o livro está disponível hoje. O livro esse que vocês estão vendo aqui em papel, tá? 343 páginas. Está disponível na Amazon e no Mercado Livre, tá? Os links estão disponíveis no meu site, A de Árvore, X, Xaxim Coach, axcoach.com.br, ou pesquisa na internet Cristais do Planalto, escritora X Coach, tá? E está disponível também no Kindle da Amazon. Consegue baixar. Então quem lê no Kindle tem. Quem quiser ler no Kindle também está disponível. Já imediato, né? De imediato. Né? E pode ler. O Kindle é bacana porque, embora as lojas são nacionais, mas eu coloquei nas lojas, assim, todas as lojas do Kindle em que o Kindle tem disponibilidade. Então, você pode ler se você estiver fora do Brasil, de cabeça aqui, Alemanha, Japão, Índia, México, Estados Unidos,
Enfim, onde o Kindle está disponível, o livro está disponível. E, enfim, tem gente que prefere o digital, tem gente que prefere o físico. Eu acho que o livro físico é incomparável, mas a experiência no digital não é menos... a leitura é a mesma. E eu, particularmente, comprei o meu Kindle quando eu estava preparando esse livro aqui, porque eu falei, bom, eu vou ler o livro físico, todo mundo já leu um livro de papel. Tem que ver como é que ele fica. Tem que ver como é que fica no digital, nem todo mundo lê um livro inteiro no digital. Pois eu li algumas vezes e eu gostei do resultado, espero que os leitores gostem. Pois é, então aí nós estamos chegando perto do aniversário de Brasília, de 64 anos. Uma senhora. É uma senhora. De respeito. De respeito e cheia de mistérios. Cheia de mistérios. Que pouca gente conhece hoje em dia, já foram mais investigados no passado. É verdade. Então, uma boa sugestão é aproveitar aí, ó, esses dias de conexão com a capital do Brasil para aprender um pouquinho mais desses mistérios e se encantar e se deixar entregue às páginas de Cristais do Planalto, do Alexandre Machado, que, eu vou dizer, é magnético mesmo. Muito obrigada, Adriano. Tereza, muito obrigado. Prazer conversar contigo. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado. Eu ia falar leitores. Mas serão se não são leitores, que sejam leitores. Se não, de Cristais do Planalto, leiam mais, tá? Eu compartilhar uma experiência. Uma vez eu fui num curso, era um curso, não tinha nada a ver com literatura, e aí o cidadão virou para mim assim, a minha meta a partir de hoje, porque o palestrante era autor de um livro, minha meta a partir de hoje é ler um livro por semana, 52 livros por ano. Na época eu comecei a fazer conta para saber se eu já tinha lido 52 livros na minha vida. E eu pensei, falei, rapaz, o negócio não é quantidade, é qualidade. Mas para quem não lê nada, começa com alguma coisa. Começa com um gibizinho. Eu gostava tanto de ler Turma da Mônica quando era criança. Eu não tinha concentração para um livro grande, não tinha paciência. Inclusive, eu até trouxe esse aqui, na versão original que eu li quando era criança. Encapadinho. Ele tá com plástico aqui porque ele tá desmontando. Ele é de... Eu nem sabia, era de 75, eu fui ver ontem quando eu tava separando aqui. O Pequeno Príncipe. Livro das Mises. Hoje, a minha mulher lê pro meu filho. Ele pede para ler, obviamente ele não sabe ler ainda, tem 4 anos. Mas ele pede para ler e gosta da história. Ele não entende o que tá por trás da história, mas já se identifica, já gosta de literatura, gosta das ilustrações. E esse livro é muito simbologia. É um clássico, né? Clássico. Então, assim, leia, não deixe de ler, tá? E pelo hábito da leitura, vá aprendendo a ler, vá aprendendo a se concentrar, vai aprendendo a buscar o que está por trás das palavras. E a literatura, o livro, acho que o livro físico, mas o digital também, mas é uma companhia, né? É uma companhia. Quando você vai de avião, com certeza o Kindle, ou o que quer que seja que você tenha, é muito melhor do que um livro que pesa, né? Até porque as bagagens hoje estão sendo pesadas. Além da companhia, também é uma janela que te permite viajar sem ter o custo de uma passagem. Sem dúvida. Então, muito obrigada. Posso fazer um desafio para os nossos telespectadores e leitores? Um livro como Cristais do Planalto, e outros também dos que eu mostrei aqui, é um livro que pode ser lido de várias formas. Você pode ler ele pensando no enredo policial, então, inclusive na hora de classificar, foi uma das dificuldades que eu tive. Você pode classificar ele como uma leitura policial, e se você gosta de livros policiais, é uma boa pedida. Você pode gostar de uma categoria que eu aprendi o nome quando eu estava colocando ele na Amazon. Um thriller, um livro emocionante. Também outra forma de ler. Você pode classificar como um livro místico, de mistério, tá? Ou não, ou você pode procurar um pouquinho mais o que está por trás. Eu diria que tem algumas formas de se ler Cristais do Planalto. E conversando com as pessoas que leram, achei curioso, porque eu nunca tinha falado isso a público, assim, mas eu ouvi das pessoas assim, nossa, é um livro policial, sim. Nossa, é um livro emocionante, sim. Nossa, é um livro que fala de mistério, sim. É um livro que fala de simbologia, de mitologia, sim. Poxa, é um livro de autoconhecimento também. E o que você vai considerar do livro tem muito a ver com a visão que você tem do mundo. Exatamente. Então, eu deixo esse desafio. Tenta ler um livro como esse, e tenta ler livros que têm um pouco mais de profundidade, sempre dessa forma, assim, leia uma vez, pense um pouquinho, depois converse com alguém que leu, depois leia mais um momento. Uma boa leitura, ela se refaz, ela se reconstrói cada vez que você lê. Porque, na verdade, não é o livro que mudou, é você que mudou. É verdade. É isso que acontece quando a gente lê. Muito bom, Adriano. Obrigada. Um abraço.